A gente está criando mais uma minissérie que vai ajudar você a estar mais próximo da nota 1000 da redação do Enem. É verdade, eu trabalho com vocês já há 2 anos, o Redação 360, um podcast central voltado a como ampliar o seu repertório sociocultural e construir uma proposta de intervenção social completamente originais para a sua redação. E aí hoje eu vou trazer a você nessa minissérie baseada em 10 capítulos, 10 passos fundamentais para você alcançar o 1000 na redação do Enem. Tá bom? Esse episódio 1 tem como base planeje a sua redação. E aí eu chamo a sua atenção para N situações e N razões da sua vida e do seu cotidiano. Exemplo, vamos imaginar que você que está aí do outro lado da tela, você tem como grande intenção passar em medicina. E essa ideia percorreu a sua vida durante toda a infância e adolescência. Será que o que eu estou dizendo está fazendo sentido para você? Será que realmente é isso? Pois bem, pense aqui comigo. Se você há 6, 7, 10 anos sonha ser médico, você tem de construir um planejamento sobre em quanto tempo você pretende ser médico, em qual universidade você pretende estudar, quais são os caminhos necessários para que você consiga, enfim, alcançar a vaga nesta universidade dos seus sonhos e, claro, o que fazer quando isso vier a se realizar. Quais são os passos necessários, por exemplo, de estar numa universidade, seja ela pública, seja ela privada? Quais são os passos pós-universidade e assim por diante? Na vida, para que se alcance os objetivos, é preciso ter em mente quais são eles de maneira muito clara e principalmente planejamento estratégico. Você precisa se planejar. Afinal, sem um planejamento, sem uma mensuração e uma temporização, você não consegue alcançar o seu objetivo, o seu sonho. Baseado nessa ideia, vou trazer aqui para você os passos necessários para o 1000, os 10. E na aula de hoje o primeiro passo. Aprender a planejar a redação é, primeiro de tudo, saber quais são as 7 rodadas, os 7 caminhos necessários para que você execute a redação. Então isso vem antes de você começar a escrever. Se você é aquela pessoa que tem a mãozinha nervosa, que gosta de escrever, que pensou e colocou no papel, maravilha! Saiba que essa é uma característica fantástica, mas que você só usará depois do planejamento. Nesse primeiro momento, é necessário que você conheça todo o passo a passo do planejamento estratégico para a sua redação, que consiste em passo 1. Você precisa anotar absolutamente todas as informações que você conhece, que você tem sobre a temática da redação. Então eu costumo dizer que esse passo 1 tem como codinome: o que eu sei sobre o tema? Pegue aí uma folha de papel e branco, põe essa pergunta: o que eu sei sobre o tema da redação em vigor? Baseada nela, você vai construir, pode ser em tópicos, pode ser em um parágrafo, pode ser em 3 parágrafos, enfim, da maneira como você preferir, você vai construir respostas para essa questão. Então, o que eu sei sobre o tema? Pensando numa temática como mobilidade urbana. O que eu sei sobre mobilidade urbana? Eu sei que o urbanismo, a urbanidade, é um conceito referente, por exemplo, aos séculos 19, 18, 20 e, claro, 21. O mundo só veio a se urbanizar a partir de um processo de modernização que surgiu na Europa e foi se expandindo para outros continentes e para o mundo como um todo. Então é muito relevante que eu tenha essa informação em mente e que eu ponha no papel. Eu sei também que o processo de mobilidade urbana se dá porque as cidades estão superlotadas e falta, principalmente aqui no Brasil, um planejamento, olha aqui o nome, um planejamento estratégico sobre qual é a malha viária principal, o que eu preciso fazer para
ter nessa malha viária principal, né, nessa malha de mobilidade urbana principal, redução de problemas como acidentes, como dificuldade de locomoção e principalmente barateamento do custo como um todo e, claro, preservação do meio ambiente. Eu tenho que pensar em tudo isso. Além disso, eu tenho de pensar, além dessa malha principal, quais são as alternativas a ela que vão ajudar a desafogá-la, ou seja, que vão ajudar a reduzi-la. Tendo essas informações em mente, eu vou para o papel. Então, coloco lá, tópico 1. Sei que a mobilidade urbana advém da origem do urbanismo, da urbanidade, um conceito que pode estar linkado, por exemplo, com a Belle Époque francesa. Primeira coisa que eu coloquei. Segunda coisa que eu coloquei é a importância de se ter como base informações específicas sobre a malha que vai ser considerada a principal de mobilidade urbana, suas alternativas e aquelas 4 nuances que citei há pouco. Questão de redução de acidentes, questão ambiental, questão de diminuição de tempo e barateamento dos custos. Para que, enfim, eu tenha ainda no processo de planejamento mais informações que com toda certeza você possua. Nessa vertente, nesse pensamento, você pode pensar, por exemplo, em filmes interessantes, em séries interessantes, em reportagens, dados estatísticos, recursos históricos, sociológicos, filosóficos que vão ajudar a incrementar a sua redação. Tá bom? Passo 2. O passo 2 vai ser também muito importante. E qual é ele, professor? Você saiu do que eu sei sobre o tema e vai partir agora para o que você pensa sobre o tema. É extremamente importante que você ponha no papel aquilo que você pensa, aquilo que você pode vir a considerar como uma tese, ou seja, aquilo que virá a ser a sua opinião. E lembre-se, a sua dissertação argumentativa, ela vai ser necessária, nela vai ser necessário que você trabalhe sempre, mas sempre mesmo com uma tese forte. E essa tese forte vai estar sempre linkada com todos os parágrafos da sua redação. Sejam eles parágrafos argumentativos de causa, de consequência, de contra-ideia ou contra-argumentação ou de solução. Então, baseado nessa premissa, coloque no papel o que você pensa sobre o tema. Voltando ao tema mobilidade urbana, você pode dizer que você pensa que a mobilidade urbana ela é um problema, né, para o Brasil atual. Por quê? Porque ela é praticamente imóvel. Ou seja, as cidades estão tão superlotadas que, além de ser inseguro utilizar a questão das rodovias, que é a principal forma de mobilidade urbana no Brasil, é caro. É caro você possuir um automóvel, é caro você possuir um veículo sobre 2 rodas, é caro você acessar o transporte público, ou melhor dizendo, o transporte em massa. E também, além de tudo isso, ele é ambientalmente sujo, principalmente pela queima de combustíveis fósseis e a produção de monóxido, dióxido de carbono e outros tantos mais gases poluentes. E por fim, além de todos esses fatores a ele associados, ainda é um amplificador de desigualdades sociais. Porque se você não tem um automóvel a se locomover, você vai custar mais tempo, vai demorar mais tempo dentro do trânsito e vai perder horas e horas preciosas do seu dia, da sua semana, do seu mês e da sua vida. Tá bom? Então, põe isso no papel e passa para o terceiro passo. Passo 3. O passo 3 é muito interessante. Você tem de associar a sua temática, aquilo que você sabe sobre ela, com algum tipo de vertente baseado no que a gente chama de situação-problema. Nem todo tema de redação vai poder estar linkado a esse passo 3. Por quê? Porque existem temas de redação que são mais objetivos. Exemplo, tema violência doméstica. Violência doméstica, todo mundo sabe que por si só é um problema social e precisa ser combatido. Mas no tema mobilidade urbana, tema este que estamos discutindo aqui, você não tem um problema social.
Você tem de fazer relações entre a questão da mobilidade urbana, que é uma questão social, uma questão de importância do Estado, uma importância coletiva, com um problema social, que pode ser o trânsito, que podem ser as mortes, que pode ser que a principal forma de transporte aqui no nosso país é suja, denigre o meio ambiente. Então, você pode pegar essa conjuntura e associar a uma situação problema. Passo 4. Passo 4 é muito importante. Você vai pegar tudo aquilo que você colocou lá no passo 1, relembrando, o passo 1 é o que você sabe sobre o tema, e você vai construir relações. Relações como? Eu coloquei lá no passo 1 um dado estatístico. Dado estatístico este que mostrava, de acordo com o IBGE, que o Brasil tem mais de 40 milhões de veículos motorizados, dá aproximadamente 1 a cada 5 habitantes. Significa dizer que nós temos um inchaço do número de automóveis e temos uma necessidade muito grande de uma malha viária gigantesca e de uma manutenção continuada. Então, baseado nesse tipo de informação, eu preciso construir aqui este como um repertório sociocultural. E aí você vai poder, após esse planejamento estratégico, determinar esse repertório, ele funciona para uma introdução, ele funciona para um parágrafo argumentativo de causa, um parágrafo argumentativo de consequência ou uma proposta de intervenção. Mas isso é um passo para um passo mais lá para frente. Isso é uma informação que a gente vai voltar nos episódios mais à frente, que você não pode deixar de acompanhar. Continuando! Antes de você saber qual é o passo 5, deixa aí seu like. Se você está curtindo esse canal, esse episódio, saiba que todo dia tem conteúdo novo aqui na Reta do Enem. Você pode acompanhar aqui neste canal o ABS Passos do 1000, Redação 360, All Lives, enfim, tudo de mais importante e relevante. Se inscreve, deixa seu like. Continuando, passo 5. No passo 5 é muito importante que você saiba que a sua redação, ela se divide em 3 grandes unidades. Primeira delas, introdução. Segunda delas, desenvolvimento. Terceira delas, proposta de intervenção. Na introdução, você precisará trabalhar com situação, problema. No parágrafo, ou nos parágrafos de desenvolvimento, você precisará trabalhar com 2 vertentes. Uma que a gente chama de causa e a outra que a gente chama de consequência. E ao fim da redação, você precisará trabalhar com a solução. Por meio disso, surge o 5º passo. O 5º passo é selecionar de tudo aquilo que eu coloquei, que eu sei sobre o tema, que eu penso sobre o tema, aquilo que virá a ser a causa da situação problema. Perceba que esse passo 5 está linkado a todos os passos anteriores. E ele precisa ser uma relação direta. Por quê, professor? Por uma razão muito simples. Você precisará esmiuçar o que quer dizer cada uma dessas causas, explicá-las e deixá-las muito claras para o seu público, no caso para o seu leitor, o seu corretor. Então o passo 5 é definir com muita clareza qual é ou quais são as causas do meu problema. Passo 6. No passo 6, você precisa definir quais são as consequências, ou qual é a consequência principal. Então, analisando naquela vertente, problema, causa, consequência. Eu preciso esclarecer que a consequência não é apenas a ampliação do problema. Eu preciso fazer relações mais claras, mais evidentes, trazendo principalmente informações relevantes e originais para incrementar o seu parágrafo argumentativo e, claro, a sua redação. Passo 7, o último passo dessa aula de hoje, desse primeiro episódio, é colocar no papel o que poderá vir a solucionar o problema. Você vai ter de colocar essa solução dividida em 4 subtópicos. O que precisa ser feito, quem vai fazer, como deve ser feito e para que deve ser feito.
Na hora que você dividir esses 4 subtópicos, você vai ter uma solução muito mais clara. E enfim, ao término desse 7º passo, ter uma redação totalmente planejável e muito próxima da execução. Só a partir desse planejamento é que você deve pegar a sua canetinha, pegar a folha de rascunho e começar a escrever seu texto. Tá bom? Conto com a sua audiência no episódio 2. Daqui a pouco, no próximo episódio dessa minissérie, a 10 Passos do 1000, eu vou mostrar que é importante demais que você erre. Errar é a chave do sucesso. Não perde o próximo episódio, conto com a sua audiência, deixe seu like, se inscreve no canal e acompanhe também o nosso conteúdo do Redação 360. Valeu!